Quero cumprimentar a todos na graça, na paz do Senhor Jesus. Meu desejo é que o Espírito Santo esteja abrindo seus olhos nesses dias, que de fato os selos sejam abertos, você possa ver com todos os santos as verdades aqui do livro de Apocalipse. Que esse livro possa ser aberto e você possa ter prazer nele. Espero poder passar um pouquinho do prazer e da alegria que eu sinto meditando nesse livro. Nós passamos para você um livro que é, na verdade, um esboço das nossas aulas, porque nós não queríamos assustar você. Mas nós temos um outro livro, esse sim completo, mas é bem mais grosso, bem maior, que eu gostaria de estimular você a comprar, estimular você a tê-lo consigo. Você está recebendo os esboços, é o mesmo conteúdo, mas bem menor, com menos explicações. Agora, o livro, ele é bem mais amplo, bem mais abrangente e bem mais detalhado. Então eu queria estimular você a investir um pouquinho nisso e ter o livro para você estudar com mais detalhes na sua casa, ok? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, a oração que temos feito aqui desde a aula passada. Que o Senhor nos abra os olhos, nos dê entendimento, revelação, sabedoria, luz do céu na sua palavra. Pai, nós oramos agora pela vida de cada aluno, ó Deus, em cada sala de aula. Em nome de Jesus, eu oro ao Senhor hoje. Abre o entendimento, Pai. Traz luz do Senhor. Explode no coração dos teus filhos a revelação do céu, a revelação do Senhor. Ó Deus bendito, que eles possam ter luz da tua palavra, compreender, ó Deus, o conteúdo, aquilo que o Senhor está nos falando nesses dias, ó Senhor Deus, porque Apocalipse é para nossa edificação. Pai, remove os impedimentos, que todo véu, todo tipo de resistência que o inimigo procura colocar seja removido e o nosso coração liberado. Dá-nos uma mente clara, uma mente lúcida para compreendermos com clareza a tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Muito bem, vamos continuar onde nós paramos na nossa aula passada e nós justamente terminamos dizendo que para você compreender o livro de Apocalipse, você precisa de compreender a diferença entre a salvação e a recompensa. Esse foi o ponto 7 que nós mencionamos, e essa aula é uma continuação da nossa aula anterior. E eu disse para você, então, que todos os crentes que são salvos, eles não vão ser condenados com o mundo, mas não todos os crentes receberão recompensa. Então, lembra? Eu falei para você da ilustração da escola. Então, um homem muito rico, ele veio e pagou para todo mundo estudar. E ele então nos mandou convidar todo mundo que quisesse estudar para fazer a matrícula. E pessoas vieram fazer a matrícula, de graça. Ok? Então isso o diploma tem um preço. O diploma não é pago com dinheiro. O diploma é pago sendo aprovado nos testes da escola. E isso é a vida cristã. Nós entramos na igreja, que seria essa grande escola, pela graça. Um presente, porque Jesus, esse homem rico, pagou para nós o preço. Mas agora, se vamos ser vencedores, se vamos ganhar o diploma no final, isso depende de sermos aprovados diante de Deus, com as obras. Outro ponto importante para nós podermos compreender o livro de Apocalipse é você entender que não existe na palavra de Deus aquilo que as pessoas chamam de julgamento universal. Já ouviram essa expressão antes? Pessoas dizendo, vai ter o julgamento universal, quando todo mundo vai ter que vir diante de Deus. Não existe julgamento universal na Bíblia. Na verdade, Deus vai julgar cada um a seu momento, no seu lugar. O Senhor não mistura os salvos com os perdidos. O Senhor não vai misturar, ok? Uma coisa é o julgamento dos crentes, outra coisa é o julgamento daqueles que estão perdidos. Então, para nós compreendermos o livro apropriadamente, precisamos de saber o que a palavra de Deus ensina sobre o julgamento do homem naquele dia diante de Deus. E a Bíblia menciona 3 julgamentos. Quais são os 3 julgamentos? Primeiro, o julgamento dos crentes. Esse julgamento dos crentes é chamado também de Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Então, o julgamento dos crentes não é para condenação. Por quê? Porque os crentes já são salvos. Ok?
eles já receberam a vida eterna. Aquele que é crente, aquele que crê, confessou a Jesus como Senhor, ele já foi salvo. Então, o julgamento dos crentes não é uma questão de salvação. Pastor, para que é então o julgamento dos crentes? Os crentes vão ser julgados para galardão ou disciplina. O que quer dizer a palavra galardão? Galardão significa recompensa. Lembra que eu falei na aula anterior? Que uma coisa é ser salvo, outra coisa é receber a recompensa. A recompensa vai ser dada depois que cada crente for julgado. Então, alguns vão ser recompensados, ou seja, vão receber galardão. Outros não vão receber nada. Mas outros, além de não receber o galardão, poderão receber o quê? Disciplina, repreensão do Senhor. Poderão ouvir naquele dia uma palavra muito dura de repreensão. Então não se iluda. Um crente, mesmo salvo, ainda pode ser, e na verdade vai ser, disciplinado se ele não responder conforme a palavra de Deus. Vamos ler alguns textos na palavra do Senhor. Eu não coloquei no PowerPoint, você vai ter que acompanhar ou abrir a sua Bíblia. Então, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Paulo está dizendo, todos nós. Se ele está dizendo nós, ele está incluindo ele próprio. Portanto, não é um julgamento de incrédulo, é de salvos, de crente. Todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Pessoas podem fazer bem ou mal. Isso nos fala de obras. Então, o tribunal de Cristo é para obras. Romanos 14, verso 10. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Assim, pois, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Isso não tem nada a ver com a salvação. Então, mas mesmo sendo salvo, você vai ter que dar conta diante de Deus das suas palavras, do que você falou, do que você fez, das suas obras, do que deixou de fazer, do que se omitiu para não fazer. Você vai ter que prestar conta diante de Deus. Por isso é importante você ter uma vida reta diante dele. 1 Coríntios capítulo 4, verso 4, Paulo diz: porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um vai receber o louvor da parte de Deus, se merecer o louvor. Porque aqui está dizendo que o Senhor vai manifestar o que está no coração. Motivações, atitude, coisas ocultas das trevas. O Senhor vai manifestar. E aí cada um vai receber o louvor. Se o que tiver no coração for bom. Mas se o que tiver lá não for bom, então não vai ter louvor, mas vai ter repreensão. 1 Coríntios capítulo 3, verso 13, é um texto muito conhecido. 1 Coríntios 3, 13. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, observe que a palavra dia aí está com letra maiúscula, porque não é um dia qualquer, é o dia. Que dia que é esse? É o dia em que vamos ter que comparecer perante o tribunal de Cristo. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Olha o que o texto está dizendo, esse texto é claríssimo. Ele está dizendo o seguinte, olha, vai ter um dia em que você vai ter que comparecer diante de Deus. E nesse dia vai sair um fogo diante de Deus, e esse fogo vai testar as suas obras. Paulo diz que alguns edificam com ouro, prata e pedras preciosas. Outros edificam com madeira, palha e feno. Presta atenção. Você vai chegar diante de Deus com as suas obras. Que tipo de obra você tem? Esse é o dia do tribunal de Cristo, o dia do julgamento dos crentes. Vai sair um fogo diante de Deus
e vai testar a sua obra. Se a sua obra for ouro, prata e pedra preciosa, a sua obra é a sua recompensa. Mas se a sua obra é madeira, palha e feno, diz Paulo, você vai sofrer perda, prejuízo, mas você vai ser salvo através do fogo. Entendeu o que eu estou dizendo? Quer dizer, não tem nada a ver com salvação. É um julgamento das suas obras. É um julgamento do nosso trabalho. É um julgamento da nossa vida cristã. Daquilo que nós fazemos, falamos, daquilo que nós pensamos, das nossas motivações. Isso vai ser julgado diante de Deus. É o julgamento dos crentes que nós chamamos de tribunal de Cristo. Vamos ler ainda mais alguns versículos. Mateus 16, verso 27. Eu estou fazendo questão de ler isso com você, porque isso aqui é a base para você acreditar na visão dos vencedores. Os vencedores são aqueles que deverão ser aprovados no tribunal de Cristo. Então, eu posso hoje ter certeza da minha salvação, mas eu não posso ter certeza hoje que eu sou um vencedor. Não, pastor. Não, claro que não. Por quê? A salvação é algo que te está garantido, porque é um presente, ele já lhe foi dado e Deus não vai tomar de volta. Mas ser um vencedor é algo que não está definido. Você pode ser um vencedor hoje, agir como vencedor hoje, e amanhã não ser. Você pode começar bem uma corrida, mas terminar mal. Nessa questão de ser um vencedor, o que importa é como você termina a corrida, e não como você começa a corrida. Nesse sentido, você tem dois tipos de homens na Bíblia. Você tem Jacó e tem Salomão. Jacó começou mal, começou como enganador, suplantador, mas terminou bem, porque terminou como Israel de Deus. Mas Salomão foi o contrário, começou bem, começou pedindo a Deus sabedoria, mas terminou mal, com 700 mulheres e se prostituindo na idolatria. Vê como é que são as coisas, não é? Então, Salomão, terminando mal, não foi um vencedor, mas começou bem. Mas que pena. Jacó começou mal, mas antes de terminar a corrida, ele mudou, tornou-se Israel. E tornou-se então o quê? Vencedor, aquele que lutou, prevaleceu. Mas lá em Mateus, capítulo 16, verso 27, diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Essa palavra aqui é para os crentes, crentes que já tomaram a cruz ou não, mas que já foram salvos, ok? Vai ter que prestar conta das suas. Lá em Apocalipse, o capítulo 22, verso 12, diz o quê? Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um conforme as suas obras. Apocalipse não foi escrito para incrédulo. Apocalipse foi escrito para quem já é salvo, para os crentes. Essa palavra é para crente. Crente, depois de salvo, ele tem que ter obras. Presta atenção. Você não é salvo pelas obras, mas você é salvo para as obras. São inúteis para a salvação. Depois que você é salvo, as obras são necessárias, ok? Para você receber a recompensa. Sem obras, não há recompensa. Hebreus 10, verso 30 diz: ora, aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Julgará quem, irmãos? Julgará os ímpios, está dizendo aqui? Não, o Senhor julgará o seu povo. O povo de Deus vai ser julgado. Os crentes vão ser julgados. Presta atenção nisso. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, existe um ensino claro de julgamento dos crentes. Por quê? Porque um crente pode receber galardão ou um crente poderá receber disciplina. Lá em 19, Jesus disse assim: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, é considerado mínimo no reino dos céus. O reino vai ser o tempo em que Jesus vai para reinar aqui na terra. E nesse tempo, alguns vão ser considerados grandes e outros serão considerados mínimos. Quem será considerado mínimo? Quem violar o mandamento aqui do Sermão do Monte, menor que seja.
E pior, ensinar para os outros ainda o erro. Esse será considerado mínimo. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será grande no reino dos céus. Por isso que eu estou aqui ensinando, porque eu quero receber o galardão. Ok? Porque quem observa, pratica e ainda ensina, é considerado grande. Ok? Lá em Lucas, no capítulo 12, verso 47, alguém pode falar assim, pastor, mas você está falando isso aí? Isso é uma coisa muito complicada. Tudo bem falar de galardão. Pensa, alguns crentes vão receber, outros não. Vai ter disciplina. Pode dizer, já somos salvos. Pois é, não sei onde você ouviu isso, mas é mentira. Depois de salvo, o crente pode ainda ser disciplinado. Isso é verdade hoje e vai ser verdade depois também. Hoje, quem é filho é disciplinado. Hebreus diz isso. O Senhor disciplina os filhos, os bastardos não, só os filhos. E outra coisa, nós não somos só filhos, somos também servos. Pegue aí sua Bíblia, abre lá em Lucas, capítulo 12, verso 47. Olha o que diz. Lucas 12, 47. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Observa, é servo de Deus, ele sabia, mas não fez. Vai ser punido, olha a palavra, com muitos açoites. Os açoites aqui são simbólicos, mas ser punido não é. Ok? Pode ser que a punição naquele dia não seja essa. Eu não sei qual vai ser, mas vai ser desagradável. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Vai levar também, mas vai levar menos. Então observa, alguns vão levar muitos açoites, outros vão levar poucos açoites. Outros não vão levar açoites nenhum. E ainda outros vão ganhar recompensa, vão ser considerados grandes no reino. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Ok, tudo é de acordo com a luz que você tem. Quem tem recebido mais, vai ter que prestar conta com mais seriedade. Então presta atenção, você tem recebido muito de Deus. É um privilégio você estar aqui ouvindo essas aulas, isso tem sido luz para você. É uma instrução e um ensino que grande parte dos crentes não tem. Portanto, a quem muito é dado, muito lhe será exigido. A exigência não é só aqui. A exigência é também quando chegar lá. Você vai prestar conta diante de Deus. É muito séria essa questão de ser um vencedor, querido. É muito sério isso. Muitos de nós estamos brincando, achando que uma vez que estamos salvos, não temos mais problemas nenhum com Deus. Se você é salvo, mas ainda continua fazendo coisas dignas de reprovação, filho, haverá disciplina sim. Haverá disciplina. E não vai ser brincadeira. Nós lemos aqui, lá em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 15, diz assim, aliás, capítulo 3, verso 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Alguns vão sofrer dano. A palavra dano significa prejuízo. Alguns vão sofrer prejuízo. A palavra dano também significa se machucar, danificar. Alguns vão sofrer perda, que vai envolver dor. Por isso, naquele dia, talvez alguns vão chorar e ranger os dentes. Abre ainda lá em Lucas, capítulo 12, verso 35. Eu estou investindo um pouquinho mais de tempo aqui, porque esse assunto é muito importante. Como diria um pastor amigo meu, é deveras importante. Então, abre aí em Lucas 12, 35, diz assim, cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor, e não se aprontou, e nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas de reprovação, terá poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Observa que o texto, no verso 35, começa dizendo, cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. O que é cingido o corpo? Cingido o corpo significa estar vestido.
E aqui em Apocalipse, o capítulo 19, no verso 7, diz que nós temos que estar vestido com linho finíssimo. E o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Jesus disse, cingidos estejam os vossos corpos. Será que ele está falando dessa roupa aqui natural? Não, ele está falando de uma roupa espiritual. Nós temos duas roupas. Lá em Gálatas 3 diz que nós fomos revestidos de Cristo. Quando? No dia em que nós cremos. A salvação é uma vestimenta. Você foi vestido de salvação. Mas por cima dessa roupa tem que ter a veste nupcial. Lá em Mateus capítulo 22, Jesus conta a parábola da festa das bodas. E diz que o noivo entrou na festa e encontrou alguns convidados sem a veste nupcial. Esse convidado foi lançado fora, disciplinado. Não participou da festa, porque não tinha roupa. Mas Apocalipse 19, verso 7, diz que essa roupa somos nós mesmos que tecemos. São os atos de justiça. Quando você tem uma vida santa, íntegra, quando você tem boas obras, você está tecendo uma roupa espiritual. Essa roupa é que te capacita a comparecer no dia, no tribunal de Cristo. Amém, meus irmãos? Estão compreendendo? Então, baseado nos textos que nós lemos aqui hoje, resumindo, todo crente vai ter que comparecer diante do tribunal de Cristo. Vai ter que prestar conta das suas obras. Vai ter que falar das suas motivações e dos seus pensamentos. Ok? Todo crente. Alguns vão ganhar galardão, que é recompensa. Outros não vão ganhar nada. Mas alguns serão disciplinados ou punidos. Porque aquele servo que não fez a vontade do seu Senhor, disse Jesus, vai ser punido com muitos açoites. Muitas chicotadas. O segundo tipo de julgamento é o que nós chamamos de julgamento das nações. Pô, eu não falei uma coisa importante. Quando é que vai ser o julgamento dos crentes? Essa palavra é uma pergunta fundamental. Quando vai ser? O julgamento dos crentes, presta atenção e guarda isso. O julgamento dos crentes vai ser por ocasião da volta do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus voltar, ele vai enviar os seus anjos e vai arrebanhar ainda os crentes que estiverem aqui na terra e todos vão estar com ele nos ares. E ali, todo crente vai ter que prestar conta diante dele. Tá bom? O tribunal de Cristo vai ser quando ele voltar nos ares. Temos um outro julgamento. É o julgamento das nações. Pastor, que julgamento das nações que é esse? É o seguinte, quando Jesus voltar, vai ter gente viva aqui na terra? Sim ou não? Claro que vai. O anticristo não vai estar reinando aqui? O anticristo não vai levantar as nações contra o Senhor? Vai. Mas Jesus vai voltar. Então vai ter nações aqui na terra. Sim ou não? Sim. A Bíblia fala então que Jesus vai durante 1000 anos reinar sobre as nações. Que nações são essas? São os crentes? Não, não, não. Os crentes, os vencedores, vão reinar junto com Cristo. Ok? Agora, quem são as nações? As nações são as pessoas aqui deste mundo que vão estar vivas por ocasião da volta do Senhor. Elas vão estar vivas e o Senhor vai reinar sobre elas. Mas vão ser todos. Todas as pessoas que estavam aqui na terra vão poder participar do reino do Senhor Jesus? De jeito nenhum. Então a Bíblia fala que o Senhor vai julgar as nações. Então quando ele voltar, aqui está outra pergunta importante também. Quando vai ser isso? Quando o Senhor voltar. Quando ele voltar, ele então vai reunir todas as nações diante dele. Eu não me pergunte como vai ser esses detalhes técnicos, logísticos. Os irmãos, quando me ouvem, sempre ficam preocupados com isso. Mas onde que vai ser? Onde é que eu vou sentar? Vai ter banco? Vai ter cadeira? Vai ser no... Como é que vai? Não fique preocupado com isso. Eu não sei a logística. Isso é irrelevante. Ok? Não sei em qual salão, se vai ser salão, se é ao ar livre. A mim não interessa. O importante é o princípio espiritual. Então o Senhor vai reunir as nações e vai julgá-las. Agora, o julgamento das nações, preste atenção nisso aqui. O julgamento das nações será de acordo com a forma como cada nação vai tratar os judeus e os cristãos que serão perseguidos pelo anticristo durante a grande tribulação. Pastor, na grande tribulação vai ter crente aqui? Vai. Por ocasião do arrebatamento, os crentes que estiverem vigilantes,
Os crentes vencedores vão subir. Agora, os outros vão ficar para a grande tribulação. Na grande tribulação, eles vão ser perseguidos terrivelmente pelo anticristo, pelo falso profeta. Ok? Então, o julgamento vai ser de acordo com como as nações vão tratar os judeus e os cristãos durante a grande tribulação ou durante o tempo da perseguição do anticristo. Está claro isso para você? Ok. Vamos ler então alguns textos na palavra de Deus. O principal deles está lá em Mateus, capítulo 25, a partir do verso 31. Mateus, capítulo 25, a partir do verso 31. Aqui no capítulo 25 você tem duas parábolas que tratam também, que de uma maneira ou de outra falam do tribunal de Cristo, porque falam de crentes vencedores e derrotados. Você tem aqui a primeira parábola, que é a parábola das 10 virgens, capítulo 25. Então, você tem 5 virgens nécias e 5 prudentes. As prudentes são vencedoras, as nécias são derrotadas. Depois você tem a parábola dos talentos, onde você tem servos que multiplicaram o talento e tem um servo que enterrou o talento. Veja, ele não era um falso servo. Assim como as virgens nécias não eram prostitutas, eram virgens. Só eram tolas. Ok? Então não fique pensando que essas virgens tolas foram para o inferno. E nem fique pensando que esse servo que enterrou o talento foi para o inferno. Porque ninguém vai para o inferno porque enterrou o talento. Ok? Mas o importante é ver o que aconteceu com cada um deles, né? Mas eu não quero me deter nesse ponto mais. Medita nisso depois. Mas aqui, a partir do verso 31, nós temos o julgamento. Pastor, que julgamento é esse aqui? É dos crentes? É aí que mora o perigo. Muita gente, às vezes, confunde as coisas. Esse texto aqui não trata do julgamento dos crentes. E o texto diz isso claramente. Tá bom? Uma coisa é o tribunal de Cristo, que é para os crentes. Outra coisa é aqui o julgamento das nações. Olha o que o texto diz. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então o Senhor está falando aqui de algo literal. Isso não é parábola. Porque as outras duas eram parábolas. O Senhor disse que era parábola. Mas aqui o Senhor está dizendo, olha, isso aqui é história, profecia. Quando vier o Filho do Homem e os anjos com ele, então ele vai se assentar no trono. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Aqui não fique pensando que as ovelhas são os crentes. Nem fique pensando que os cabritos são os descrentes. Todos esses aqui são das nações. O texto está dizendo claramente, ele vai reunir as nações. Verso 32, todas as nações. Então está falando da igreja aqui. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai. Bendito significa abençoado. Entra na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí você fala, nossa, mas as nações vão ser abençoadas? Claro que sim. Quem que não quer ter Jesus como rei? O que você acha que vai ser o reino onde Jesus é o príncipe da paz? Onde ele vai estar reinando? É um privilégio ser um súdito do Senhor Jesus aqui na terra. Aí o texto diz, por que esse pessoal foi escolhido? Verso 35. Porque tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitaste. Preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te visitamos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então olha aqui, o Senhor está no trono, as nações diante dele. Ele separa, para cá as ovelhas, para cá os cabritos. E vai dizer para as ovelhas, entra para o reino, eu vou reinar sobre vocês. Porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, me deram de beber. Estava preso e vocês foram me visitar. Aí eles perguntam, mas Senhor, não estamos lembrando de ter feito isso para o Senhor. Nós fizemos isso para o Senhor? Como que nós fizemos? Nós não sabemos disso. Observa que eles fizeram algo, mas nem sabiam o que tinham feito. Aí o Senhor diz, vocês estão vendo aqui os meus pequeninos? Observa que os pequeninos não estão no meio das nações.
Os pequeninos estão ali ao lado do Senhor. É como se ele estivesse sentado no trono e os pequeninos ao redor dele aqui do lado. E ele então fala para aqueles justos, está vendo esses pequeninos aqui? Quando você fez para um deles, fez para mim. Quando você fez para um deles, fez para mim. Agora, quem são os pequeninos que o texto está dizendo aqui? Olha o que diz aqui. Eu sei que você está pensando que os pequeninos são as crianças de rua, abandonadas, os órfãos. Olha, você faz muito bem em cuidar das crianças abandonadas e dos órfãos. Mas você faz muito mal quando você pega esse versículo aqui para dizer que esses pequeninos são esses. Olha o que o texto diz. O rei lhes dirá, em verdade, verso 40, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, quem são os irmãos do Senhor? O texto não diz, mas só tem duas possibilidades. Os irmãos do Senhor somos nós, porque ele tornou-se o primogênito entre muitos irmãos, são os crentes. Ou os irmãos do Senhor são os judeus, porque Jesus também era judeu. Ele veio para o que eram seus. Ok? Então, eu creio que as duas respostas são verdadeiras. Os pequeninos irmãos do Senhor são os salvos e são também os judeus. Ok? Está compreendendo isso? Eu sei que talvez alguns tenham dificuldade para aceitar o que eu estou explicando. Mas lembra, isso aqui não pode se referir a crente, porque crente não é salvo pelas obras. Esse pessoal aqui está sendo liberado por uma obra que ele fez. Que obra? Eles cuidaram dos pequeninos, deram comida, deram água, foram visitar na cadeia, deram roupa, deram remédio. Então ninguém é salvo por obra. Lembra disso, não há contradição. Mas no julgamento das nações, eles vão ter o privilégio de receber o galardão, porque receberam alguém no nome de Jesus. Ok? Está entendendo isso? Vamos continuar lendo. Verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Veja, essas nações estão vivas, mas vão descer vivas para o inferno. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo, preso e não fostes ver-me. E eles perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome? Também não sabiam disso. Quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá, em verdade vos digo que sempre que o deixaste fazer a um destes mais pequeninos irmãos, como está no verso 40, a mim o deixaste fazer. Então observa que esse vai ser o julgamento das nações. Não é algo baseado na fé. O Senhor não falou nada aqui de crer no Evangelho. O Senhor não mencionou nada aqui de crer nele. O Senhor mencionou só uma coisa. Como é que você tratou os meus irmãozinhos? Como é que você lidou com os meus irmãos? Ok? Então esse é o julgamento das nações. O terceiro julgamento é o julgamento chamado julgamento do grande trono branco, que está lá em Apocalipse capítulo 20, verso 11. Olha o que diz. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, presta atenção. O julgamento do grande trono branco vai acontecer quando? Ok? Então, quando Jesus voltar, os crentes vão ressuscitar. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Ok? Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, ele vai julgar os crentes no tribunal de Cristo. E também vai julgar as nações. E vai definir quais vão poder entrar no milênio e qual não vai. Com qual critério? De acordo com a maneira como trataram com os pequeninos irmãos do Senhor. Muito bem. Jesus, então, lá em Jerusalém, vai estabelecer o seu trono e vai reinar 1000 anos na terra. Isso é chamado de milênio.
No final do milênio, Satanás vai ser solto novamente e vai seduzir aquelas nações para lutar contra o Cordeiro de Deus novamente. A Bíblia fala então que haverá guerra e de novo então o Senhor vai destruir as nações. Aí, depois do milênio, todos os homens que viveram na terra vão ressuscitar. Observa que os salvos vão ressuscitar quando Jesus voltar, antes do milênio. Depois do milênio, todos os outros vão ressuscitar, os ímpios. E quando eles ressuscitarem, eles vão comparecer perante o grande trono branco, que é o julgamento final. Nesse julgamento, até mesmo até o inferno vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Tá certo? Está compreendendo isso? Esse é o julgamento de todos os homens que estavam perdidos. É um julgamento para condenação. Então você tem 3 julgamentos. Os 2 primeiros vão acontecer quando Jesus voltar. O terceiro, o julgamento do grande trono branco, vai acontecer no final do milênio, quando todos os ímpios ressuscitarem na segunda ressurreição. Está claro para você isso? Eu sei que é muita informação. E eu sei que alguns podem estar aí talvez um pouco confusos, não é verdade? Mas é importante que se fale, e à medida que a gente vai repetindo bastante aqui nas aulas, você vai se familiarizando com todas elas. O último ponto que eu queria ver com você, que está aí também no seu livro, é o significado dos números. Saber o significado dos números é importante, porque Apocalipse está cheio de números. E às vezes, entendendo o significado, você é capaz de compreender melhor o texto. Pastor, como é que nós determinamos o significado de um número na Bíblia? Na verdade, como é que nós determinamos o significado de algo simbólico na Bíblia? De 2 formas. Primeiro, quando o próprio texto diz o significado. Então nós vimos aqui na aula passada que dos 30 símbolos que existem em Apocalipse, a metade o próprio livro explica. Uma vez que o livro explica, então você não precisa de pesquisar mais, está lá escrito. Ok? Mas e quando o livro não diz o significado de um símbolo? Aí então vem a segunda forma. Você precisa de ler toda a Bíblia, você precisa de selecionar todas as vezes que aquele símbolo é mencionado. E você então vai comparando texto com texto, até você perceber que aquele símbolo em toda a Bíblia, ele tem um significado semelhante, do começo até o fim. Ok? É assim que nós determinamos o significado dos números. Nós pegamos na Bíblia todos os lugares onde aquele número é mencionado e nós observamos que ele tem um significado constante. Determinamos a partir de quê? De todas as menções. Isso é bem trabalhoso. Então eu não tenho tempo de fazer isso com vocês. Estou ensinando para você entender como já foi feito. Tá certo? Mas você tem a oportunidade de checar isso com maior propriedade depois, com maior tempo. Na Bíblia, a Bíblia usa os números de 1 a 7 como básicos. Então, 1 a 7 são os números básicos. A Bíblia não usa o sistema decimal, portanto, porque o sistema decimal é de 0 a 9, não é verdade? 0 a 9 são os números básicos, e a partir deles todos os outros são construídos. Na Bíblia, o símbolo é sempre a partir do 1 até o 7. Então, por exemplo, você tem o número 8, por exemplo. O que é o número 8 na Bíblia? Na Bíblia, o número 8 é 7 mais 1. Ou seja, é um novo começo, mas é um novo começo que tem por base o significado do 7 e do 1 junto. Qual é o significado do número 10 na Bíblia? Normalmente na Bíblia, 10 são 2 grupos de 5. Então, a partir do significado do 5, nós determinamos o 10. O 12 na Bíblia, normalmente é 4 vezes 3. Por que disso? Porque se compreendemos o significado do 4 e do 3, aí nós definimos o significado do 12. É assim que funciona na palavra de Deus. Você que pode achar isso um pouquinho, às vezes, estranho, mas é fácil de você compreender quando você começa a ler a Bíblia. Ok? Então, tem aí o texto. Eu vou passar rapidamente o significado de cada um com você. Número 1. Número 1 nos fala de harmonia, de unidade. Mostra também relacionamento de
unidade. Portanto, o número 1 aponta para Deus, porque Deus é fundação, tudo começa em Deus, nada precede a Deus. Tá certo? Por isso o número 1 nos fala do Deus absoluto. Por quê? Porque há um só Deus. Então, a Páscoa também marca o início dos meses. A Páscoa não era o início, passou a ser o início. Ok? O 1 nos fala também de princípio, de começo. O primogênito é do Senhor, porque o primogênito é é o primeiro. Por isso ele era santo. As primícias, os primeiros frutos, também são de Deus, porque sendo Deus tudo que é pertence a Ele. O 2, qual o significado do 2? Muito bem, você sabe que Deus é um Deus triuno, sabe disso. Deus é um Deus só, mas que subsiste em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, qual é a segunda pessoa da triunidade de Deus? É a pessoa do Filho. Então, o número 2 aponta para o Senhor Jesus. Por quê? Lá em 1 Coríntios ele é chamado de segundo homem. Também ele tem 2 naturezas. Ele é plenamente Deus e ele é plenamente homem. Também a sua obra tem 2 estágios, né? Sofrimento e depois glória. O sacrifício do pecado em Levítico era com 2 pombos ou 2 rolas, simbolizando o número da salvação que nos foi conquistada por Cristo. Mas 2 também na Bíblia é um número de adição, ajuda, comunhão, ok? Aí você fala, mas isso tem a ver com Cristo? Sim, Cristo também tem a ver com adição, ajuda e comunhão. Um número pode ter um significado muito amplo, daí a necessidade de você entender pelo contexto a que ele se refere naquele momento, tá bom? Também 2 na Bíblia é o número do testemunho. A palavra do Senhor diz para não aceitar testemunho a não ser com 2 pessoas, ou aceitar acusação, contra um presbítero, a não ser que haja pelo menos 2 testemunhas. Uma só não adianta. Os discípulos também foram enviados a testemunhar de 2 em 2. No tabernáculo havia 2 pães da preposição, ou pães do testemunho. Durante a grande tribulação vai ter 2 testemunhas. Tá bom? Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade, é também a testemunha fiel e verdadeira. Mas, em oposição a isso, o texto vai sempre mostrar, 2 pode também significar divisão, diferença e contraste. Então, 2 pode ser ajuda, comunhão, mas 2 pode ser divisão ou diferença. Pelo contexto, você entende a que está se aplicando naquele momento. Número 3. Número 3 é um número completo. Existem alguns números, são números de Deus. Vimos que o número 1 é o primeiro. 3 é também um número de Deus, o 7 e o 12. Muito bem. O 3. 3 na Bíblia também representa um número completo, porque aponta para um número da Trindade, do Deus triuno. Então, tudo que é 3 fala de algo completo. O homem é completo, espírito, alma e corpo. Sem um dos elementos, ele não é um homem completo. A família só é completa se houver essas 3 partes, pai, mãe e filho. E 3 também é o número da ressurreição. Mas, normalmente, quando se refere à ressurreição, aí se usa a palavra terceiro, ok? Ou 3 dias depois. Então, todo lugar da Bíblia que você vê 3 dias depois ou terceiro dia, você sabe que tem alguma relação também com a ressurreição. Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe. Jesus disse que esse era um sinal da ressurreição. Então, Deus também, por ser um Deus triuno, a forma do batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus também disse, nós sabemos também que Deus para Moisés, que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não é o Deus só de Abraão, nem só de Isaac, mas de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sendo um Deus triuno, precisa de 3 para representá-lo. 3 é um número perfeito. No Getsêmani, o Senhor orou 3 vezes. Por que orou 3 vezes? Porque 3 significa algo completo, significa que Jesus orou completamente. Paulo também, lá em 2 Coríntios 12, diz que ele orou 3 vezes para Deus remover o espinho na carne. Ou seja, ele orou completamente. Não é uma doutrina orar 3 vezes. É que o 3 simboliza algo que é feito completamente. Pedro também negou a Jesus 3 vezes. Foi uma negação completa. Por isso, depois, no final do livro de João, Jesus também perguntou para Pedro 3 vezes se ele o amava, para também, de maneira completa, testemunhar do seu amor. 1 João 5,8 nos fala de 3 testemunhas. Testemunho mais do que completo. Número 4. O número 4 é o número do mundo, ou o número da criação, daquilo que é criado. Ok?
Por isso que nós temos 4 elementos: terra, ar, água e fogo. Lá em Apocalipse 7:1 fala que os anjos estavam segurando os 4 ventos. Tudo que é da criação é 4. Então tem 4 estações, né? Primavera, verão, outono e inverno. Tem 4 direções, norte, sul, leste e oeste. Há 4 impérios mundiais, mencionados no livro de Daniel. Vamos estudar isso oportunamente. Os 4 evangelhos registram a história de Cristo aonde? No mundo, aqui, no mundo criado. Na parábola do semeador, o coração também tem 4 tipos. 4 tipos de pessoas diferentes recebem a palavra de Deus. O julgamento do mundo também tem 4 aspectos aqui em Apocalipse: guerra, fome, doença e terremoto. Ok? Isso é o número 4. Então lembra disso, o número 4 é o número da criação. É o número do mundo criado. O número 5. O que é o número 5? O número 5 nos fala de algo incompleto, mas também nos fala de responsabilidade do homem diante de Deus. Por isso que na parábola lá de Mateus 25, nós temos 5 virgens nécias e 5 prudentes, porque isso nos fala de responsabilidade. Não é à toa que são 5 dedos em cada mão. Por quê? Porque nós somos responsáveis pelas nossas obras. Arão recebeu também a purificação, aliás, a consagração de Arão e a purificação do leproso envolvia 5 unções, que era ministrada em 5 partes do corpo, porque fala de responsabilidade. O Senhor usou 5 pães para alimentar 5.000. Davi usou 5 pés para vencer Golias. O 5º reino, lá de Daniel, é o reino de Cristo, mas para entrar nele nós temos que assumir o quê? Compromisso e responsabilidade. As 5 ofertas em Levíticos, representando a obra de Cristo, mas também a responsabilidade humana. O número 6. O número 6, ele é o número do homem caído. Lembra disso? O número 6 é o número do homem caído, mas também é o número do diabo na Bíblia. Ok? Então, é o número do homem caído, por quê? Porque é o homem em rebelião contra Deus, unido a Satanás. Por que é o número do homem? O homem foi criado no 6º dia. Segundo a Bíblia, ele pode trabalhar apenas 6 dias por semana. Um escravo só podia ser escravo por 6 anos. Não é? Segundo a cronologia bíblica, a história da humanidade tem em torno de 6.000 anos. E nós cremos que o Senhor vai voltar agora no 7º. O 6º selo nos fala da ira do Cordeiro sobre a humanidade. Em Golias tudo era 6. Ele tinha 6 côvados de altura, 6 dedos na mão e 6 dedos no pé. A estátua de Nabucodonosor, lá em Daniel capítulo 3, também era 60 por 6. E o número do anticristo, o número da besta, como está aqui em Apocalipse, é 666, que todo mundo sabe que é o número do homem unido a Satanás. O número 7. O número 7 nos fala do número da perfeição. Mas preste atenção nisso. É o número da perfeição, mas é perfeição nesse tempo, no tempo. Ok? O número 12 tem o mesmo significado do 7, mas ele é perfeição para a eternidade. Está compreendendo o que eu estou dizendo? Por que o 7 é o número completo? Porque ele é 3 mais 4. Ele é o Deus triuno unido com a sua criação. Lembra o significado do 4? O 4 é a sua criação. Por isso ele é o número perfeito, mas só para esse tempo, tá bom? Então o sábado era no 7º dia, Enoque é o 7º depois de Adão. Depois que Noé entrou na arca, houve 7 dias de graça. Jacó serviu a Labão por 7 anos. No Egito houve 7 anos de fome, depois 7 anos de miséria. O candelabro tem 7 lâmpadas, o sangue era aspergido 7 vezes no pecador. Tudo isso simbolizando algo perfeito. O 7º ano era o ano do descanso. Durante a festa dos pães asmos, uma oferta de holocausto era feita por 7 dias, perfeita consagração. A festa do tabernáculo durava 7 dias, perfeita glória. A luta contra Jericó foi com 7 sacerdotes usando 7 trombetas, marchando 7 dias, porque simboliza a vitória perfeita. Naamã mergulhou 7 vezes no Jordão. Jó teve 7 filhas, que nos fala de restituição completa, perfeita. Jesus falou 7 palavras na cruz. Haviam 7 diáconos lá em Atos capítulo 6, 7 parábolas do reino lá em Mateus 13, 7 festas em Israel, 7 igrejas lá em Apocalipse. Na verdade, Apocalipse é um livro que tem 7.
Então são 7 selos, 7 trombetas, são 7 taças, são 7 espíritos, são 7 chifres, 7 olhos, não é? Tudo é 7. Aliás, nem tudo. Há uma grande quantidade de 7 no livro de Apocalipse, porque é um número muito importante. Número 8 é o número da ressurreição, mas também é o número do novo começo. Por quê? Porque a ressurreição nos fala de nova vida, novo começo. 8 também é o primeiro dia de uma nova semana, é o 8º dia. Então, o 1 e o 8 têm um significado similar. Havia 8 pessoas na arca, porque 8 nos fala de ressurreição. E a arca passou pela morte, mas 8 saíram do lado de lá. A circuncisão era no 8º dia, porque circuncidar também é cortar pela morte. Davi era o 8º filho, e é o reino dele que nunca vai ter fim, o reino de Davi. O leproso era purificado no 8º dia, as primícias eram trazidas no 8º dia, o sacerdote trabalhava no 8º dia da consagração, e a transfiguração também foi no 8º dia. O número 10 é o número da perfeição no mundo. Por quê? Porque é 5 vezes 2, ou seja, lembra, o número 5 simboliza o quê? Responsabilidade. Então, 5 mais 5 é responsabilidade completa. Por isso que eram 10 virgens, por isso que houve 10 pragas, por isso os discípulos oraram 10 dias, havia 10 servos lá em Lucas 19. Então, número 10 nos fala de responsabilidade. E, acima de tudo, eram 10 mandamentos da lei de Deus, que nos falam da revelação de Deus, que é para completa responsabilidade do homem. Eu não vou falar do número 9 e o número 11, porque não faz parte do livro de Apocalipse, e não estamos aqui estudando de fato numerologia bíblica. O número 12 tem o mesmo significado do 7. Qual a diferença? É que o 7 é para o tempo, mas o 12 é para a eternidade. Então, o 7 é 3 mais 4, mas o 12 é 3 vezes 4. Então, somar, adicionar na Bíblia nos fala de algo para o tempo, mas multiplicar nos fala de algo para a eternidade. Então, sempre vai ter os 12 meses, as 12 tribos, 12 discípulos, 12 portas, 12 pedras do sacerdote, 12 pães, 12 espias. Jesus vai a Jerusalém com 12 anos. E Apocalipse 21 fala de 12 Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é para a eternidade. Por isso, nela, tudo é 12. 12 portas, 12 fundamentos, 12 pedras, 12 tronos. Vai cessar. Ok? Amém. É uma série de informações. Eu sei que você deve estar aí assustado, falando, nossa, mas é tanta coisa que me espera. Mas, na verdade, a maior parte dessas coisas, de uma maneira ou de outra, você já tem ouvido. Não é verdade? Não são coisas assim tão novas para você. Mas mesmo que seja novo, separe um tempo, vá ler o material, compre o nosso livro para você ler. E, acima de tudo, mais importante de tudo, leia o livro de Apocalipse. Para que quando chegarmos na próxima aula, seja familiarizado. Na próxima aula, já vou começar o capítulo 1. Vamos começar a estudar o livro, tal qual está escrito, para enriquecer a sua vida, para que você seja um ministro aprovado e possa ensinar para os muitos discípulos que ele vai dar para você. Amém? Deus possa abençoá-lo. Até a nossa próxima aula.